Olá! Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história para você. Eu nasci no Paraná, Foz do Iguaçu. Moramos em várias cidades do Paraná, porém aos 8 anos de idade minha mãe veio para o Mato Grosso conosco. Aqui no Mato Grosso nós moramos em várias cidades, passamos por várias dificuldades. Eu não venho de uma família que é vista como tradicional. Minha mãe vivia viajando, tinha vários negócios e eu nunca tive uma estabilidade escolar. Nós mudávamos várias vezes no ano ou ficávamos por volta de 2 anos em cada cidade, enfim. Quando ela resolvia mudar, nós tínhamos que mudar. E muitas vezes nós mudávamos de uma cidade para outra de carona. Naquela época, nós não tínhamos dinheiro nem para pagar um ônibus ou um transporte, um caminhão para levar mudança, porque a gente muitas vezes não tinha mudança para levar. Em determinados períodos, a minha mãe tinha uma ascensão, né, profissional, e aí a gente conseguia várias coisas. Ela estava bem profissionalmente, e aí a gente conseguia construir algo, mas de repente parecia que como fumaça sumia tudo. Então, eu venho de uma história de muita determinação, porque ela foi uma mulher determinada, que criou 4 filhos, teve uma história incrível de vida. Meu pai e ela separaram quando eu tinha 5 anos de idade, e por um tempo nós tivemos contato com ele, e por muitos anos nós ficamos sem contato com meu pai. Só depois, quando eu tinha em torno de 16 anos, 15, 16 anos, que eu voltei a ter contato com meu pai, e desde então nós temos contato até hoje. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade, de babá. Comecei a trabalhar muito cedo. Cuidei de bares da minha mãe tinha bar. Em cidades eu cuidava do bar para ela, comprava bebida, ia no banco, eu fazia todo esse processo aos 14 anos de idade. Fui caixa de açougue, caixa de lojas, trabalhei em jornal, entregando jornal e vendendo assinatura de jornal. Então eu venho de uma história assim, de muita determinação, de muita busca. Buscar melhorar era o que eu fazia todos os dias. Conheci o meu marido com 14 anos de idade, nós começamos a namorar. Nós namoramos um tempo, logo depois nós nos separamos. Eu segui um caminho, ele seguiu o outro. E depois de alguns anos nós nos reencontramos. Quando nós nos reencontramos, ele fez a proposta para que eu fosse trabalhar com ele num projeto dele, que era a produtora de vídeo, que era o sonho da vida dele. E eu aceitei. Então, há 21 anos atrás, nós montamos o nosso primeiro negócio, que foi a produtora de vídeo. Na época se chamava Estúdio 1 Produções, hoje chama-se S1 Comunicação. Então, nós montamos essa empresa, começamos ela do nada, sem nada, com total vulnerabilidade, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos equipamento, nós não tínhamos nada. Então, a gente precisou vender algumas coisas que nós tínhamos. Na verdade, nós iniciamos a empresa com um computador emprestado, uma sala emprestada, pagando um pouquinho de aluguel. Iniciamos ela do nada. Desde então, a gente foi trabalhando, crescendo. Logo em seguida, nós resolvemos nos casar. Em 2001, nós nos casamos. Ficamos casados 7 anos. Só após 7 anos, nós tivemos o nosso primeiro filho, o Eduardo. Logo em seguida, 2 anos depois, nós tivemos a nossa segunda filha, a Valentina. E agora, o ano passado, 2018, o nosso terceiro filho nasceu, o Leonardo, que hoje está com 1 ano e 4 meses. Então, nós iniciamos a nossa empresa com toda a dificuldade que você pode imaginar.
sem ter dinheiro, devendo. O meu marido devia algumas coisas na cidade para algumas pessoas. E a gente iniciou fazendo um trabalho sério, um trabalho de formiguinha, mas sempre com muito esforço, com muita criatividade, com muita determinação. Esse era o sonho dele. A produtora de vídeo era o sonho do meu marido, que eu abracei. Logo depois de alguns anos, nós montamos a agência S1 Comunicação, que hoje ela existe há 10 anos. Porém, por esse período todo, houveram dificuldades. Eu e meu marido fizemos a primeira faculdade juntos, que foi a Faculdade de Administração e Marketing. Logo em seguida, quando finalizamos a Administração e Marketing, eu falei para ele que eu tinha um sonho de fazer direito, porque era o sonho da minha mãe. Ela queria ter uma filha advogada. Então, no meu inconsciente, eu queria realizar o sonho dela. Iniciei a faculdade de Direito. Nesse período, eu tive os meus 2 filhos, o Eduardo e a Valentina. Nesse meio tempo, eu tive um aborto, que o primeiro filho foi um aborto espontâneo. Logo em seguida, eu engravidei do Eduardo. Era uma gestação gemelar. Ficou somente ele, né? Daí foi uma gestação, 9 meses deitada, sem poder fazer nenhum esforço, sem poder me incomodar, porque era uma gestação de risco. E nesse período eu fiz trabalhos na faculdade, para que não precisasse trancar a faculdade, eu ia fazendo trabalhos, meus colegas iam me ajudando, enfim. Tive muitas pessoas boas que passaram na minha vida. Quando eu finalizei o curso de Direito, eu finalizei com a carteira da ordem na mão, que era o meu objetivo. Então, todos os objetivos que eu colocava para mim, eu conseguia concluir. Nesse período também fiz 2 anos de economia, a qual eu não dei continuidade porque não me identifiquei. E por todo esse tempo eu administrava as empresas junto com o meu marido, estudava. Desde que eu comecei a primeira faculdade, nunca parei de estudar. Finalizei uma, iniciei outra. Logo depois eu fui buscando. E alguns anos atrás, eu fui fazer uma pós-graduação de coach, MBA em coach. E nessa pós-graduação, eu conheci a professora Iracema Irigaray, que fez toda a diferença na minha vida. Naquela época, eu me abri para um mundo diferente. Nessa mesma época, minha mãe havia falecido. Logo que eu iniciei a pós-graduação, na semana que eu iniciei a pós-graduação, minha mãe faleceu. Então, foi um momento de transformação. Eu queria buscar algo a mais. Eu nunca me sentia satisfeita comigo. Havia sempre uma insatisfação interna. Com esse MBA, eu iniciei um processo de transformação na minha vida. Logo em seguida, quando eu finalizei o MBA em coaching, eu fui para uma formação de constelação familiar. E eu sempre buscava estudar, mas nunca com o foco de exercer a profissão. Tanto que eu finalizei o curso de Direito e não consegui exercer a profissão, mesmo com a carteira da ordem na mão. Então, finalizei o MBA, iniciei a constelação familiar, finalizei essa formação em constelação familiar, fui buscar outras formações em constelação familiar, porque eu fiquei apaixonada com a terapia. Houve nessas terapias, nessa primeira formação com a Olinda Guedes, uma outra transformação para a minha vida, uma cura, assim, espetacular, que eu fiquei encantada. Então, eu fui buscar estudar cada vez mais. Aí, busquei outras terapias, como o Theta Healing, como barras de Axis, só que eu buscava, estudava e nunca me sentia capaz de exercer aquelas terapias. No fundo, no meu coração, eu sentia que era aquilo ali que eu queria fazer, mas não tinha coragem. Então, eu entrava
num processo de auto-julgamento. Nossa, mas eu não sei. Nossa, mas fulano de tal faz tantos anos que estuda. Então, eu estava sempre querendo estudar, buscando estudar e nunca me sentia capaz. Até que eu comecei a aplicar as ferramentas de barras de Axis nos meus familiares e comecei a perceber uma transformação neles. Com essa transformação dos meus familiares, eu percebi que eu era capaz de fazer aquilo ali com total facilidade. Só depois dessa técnica de barras de Axis foi que eu me abri e percebi o quanto eu poderia fazer pelas pessoas. Porque ao me curar, ao olhar para mim, ao olhar para dentro de mim e me curar, eu conseguia enxergar e me conectar com as outras pessoas que tinham histórias muito parecidas comigo, ou que tinham histórias de limitação, de auto-julgamento, de sofrimento, relacionamento com pai, com mãe. E aí eu fui, aos poucos, exercendo, sem perceber que eu estava exercendo essa função de terapeuta dentro das constelações familiares. Então, quando eu me percebi que eu estava conseguindo fazer algo diferente pelas pessoas que estavam à minha volta, eu comecei a sentir uma alegria, uma satisfação em fazer aquilo ali. E foi que eu percebi, agora eu realmente encontrei o que eu gosto de fazer. Hoje eu sou facilitadora de barras de Axis, sou terapeuta de constelação familiar e Theta Healing, atuo na facilitação dos cursos e atendo as terapias, né? Me encontrei como pessoa, como ser humano, como profissional. Então hoje eu só tenho a agradecer aos meus pais, minha mãe, meu pai e a todos que vieram antes, ao meu marido, que sempre me apoiou, meus irmãos, que sempre acreditaram em mim. Então, eu quero me conectar a você, que tem um sonho, que sabe que pode fazer mais, mas que está nos interessantes pontos de vista que não pode, que não é capaz, que tem que estudar um pouco mais. Se você se sente incapaz de fazer o que você deseja fazer, olhe para a minha história. Hoje, eu me sinto realizada por fazer o que eu faço. Me sinto realmente importante na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida do meu marido e de todas as pessoas que entram em contato comigo. Gratidão.